Gênesis capítulo 50. Vamos ler a partir do versículo 15 até o 26. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 26. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Podeis assentar-vos. Peço à igreja a oração. Eu não estou muito bem da garganta, irmãos, desde segunda-feira que eu não venho muito bem. Estou um pouco rouco e um pouco afônico também. Peço à igreja a oração. Meus irmãos, nós vamos continuar falando sobre o tema proposto, buscando a cura para as feridas da alma. Na semana passada falamos sobre feridas que fazemos em outras pessoas. Hoje falaremos sobre as feridas que outros nos fazem. E na próxima quinta-feira, a última mensagem dessa série, com esse tema, vamos estar falando sobre os complexos que causam as feridas na alma. Então hoje, acerca das feridas abertas por outras pessoas na nossa vida. Nós lemos alguns versículos que relatam os últimos dias de um homem já velho, 110 anos, tinha José, no relato que aqui fizemos. E essa leitura nos apresenta exatamente o que aconteceu nos últimos momentos, nos últimos dias da vida de José, mas que tinha a ver com a história da sua vida. Porque a história da vida de José, meus irmãos, começa muito tempo atrás. Começa quase 100 anos antes, quando ele contava com apenas 17 anos.
E diz a Bíblia que, de repente, os irmãos de José, cerca de 11, começaram a ficar enciumados em relação a José. É claro que esses ciúmes tinham suas razões. José era um dos últimos filhos de Jacó, mais precisamente o penúltimo filho, e ele gozava de todo um privilégio dado por seu pai, dado por Jacó. Privilégio esse que, de certa forma, deveria ser dado ao filho mais velho, como, por exemplo, uma túnica colorida que Jacó certa vez mandou fazer e presenteou José com ela. Essa túnica, ela tinha um significado, e dentro do significado que ela tinha, deveria, portanto, ser dada ao filho mais velho, e não a um dos mais novos, como foi o caso de José. Também diz a Bíblia que José teve alguns sonhos, e ele conta esses sonhos para o seu pai e para os seus irmãos. E dentre os sonhos que José teve, ele sonha, por exemplo, que estava atando feixes, e de repente, ele com seus irmãos, fazendo aquele trabalho, os feixes dos seus irmãos se encurvavam diante do feixe de José. Ele também diz que teve um outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E os irmãos de José entendiam que José estava querendo ser maioral, querendo dominar sobre a família, sobre os irmãos. E isso desperta no coração dos irmãos de José um sentimento de rejeição em relação a José. E essa rejeição vai crescendo a ponto deles planejarem se livrar de José. E um certo dia os irmãos de José estão no campo, e Jacó, personagem da nossa mensagem de quinta passada, ele chama José e diz: olha, vai ver como estão teus irmãos, né? Vai atrás deles, não tem notícia deles, vê lá como é que eles estão. José vai, e chegando num certo lugar, não encontrando seus irmãos, encontra um homem que diz que viu seus irmãos em Dotã. E José vai ao encontro deles. Antes que José se aproxime, seus irmãos começam a murmurar entre si e dizer: olha, ali vem um sonhador mó, vamos dar um jeito nele hoje, né? Chegou o momento da gente se livrar dele. Eles planejam matar José, e colocam José dentro de uma cisterna, dentro de uma cova, enquanto decidem o que fazer com ele. Mas um dos irmãos dele, Rubem, entra em defesa de José e diz: olha, não vamos derramar o sangue dele. Está vindo ali uma caravana de ismaelitas com direção ao Egito, vamos vendê-lo. Isso planejando, inclusive, poupar a vida de José. E o recolhem da cisterna, vendem aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E José é levado como escravo para o Egito. Nesse momento, meus irmãos, José perde contato com a sua família. A partir daí ele passa a viver uma nova etapa. Seus irmãos enganam Jacó, enganam seu pai, dizem que encontraram a túnica que ele havia dado a José no campo. Eles sujam a túnica com sangue de um cabrito, e Jacó imagina que uma fera comeu o seu filho preferido, predileto, e ele então chora, lamenta a morte do filho, achando que José estava morto. No entanto, José vai para o Egito como escravo. O tempo passa, ele passa a viver toda uma trajetória. No entanto, meus irmãos, embora saibamos que José não tinha consigo traumas, José não ficou traumatizado, não é? Não vou querendo se matar porque a família aprontou com ele.
não ficou com desgosto da vida, não, nada disso aconteceu. Mas feridas profundas foram abertas na alma de José. E nós vamos ver isso mais adiante. Observe que José enfrenta todo um processo no Egito. Ele vai trabalhar como escravo na casa de um homem chamado Potifar. Ali ele é acusado de assédio, porque a esposa de Potifar acusa José de estar lhe assediando perante o seu marido. José é lançado na prisão, passa 2 anos preso, é esquecido. Ali Deus tem misericórdia e usa do copeiro, não é? Que é poupado da prisão, por conta de um som também que José interpretou. E ele fala a Faraó, e José é tirado da prisão, numa situação inusitada, para revelar ou para interpretar o sonho de Faraó. E ali, a situação de José muda, de escravo ele passa a governador do Egito. Eu estou aqui só pincelando a história, quem quiser saber mais detalhes, a Bíblia conta toda a história com detalhes, é só você ler os últimos capítulos de Gênesis, que vai estar contando a história de José, nos seus mínimos detalhes. Finalmente, José está na posição privilegiada, é o segundo depois de Faraó, governa o Egito, administra os bens, a fortuna de Faraó, administra toda a alimentação, todas as reservas de alimento do Egito, e uma grande fome vem sobre a terra. Essa fome atinge toda a terra, inclusive Canaã, onde moravam a família de José, Jacó e os demais filhos. De modo que os irmãos de José são obrigados a ir para o Egito, atrás de alimento, porque escutam falar que no Egito tem comida. E chegando no Egito, depois de quase 20 anos, José aí longe da família, se dá o reencontro de José e seus irmãos. E é neste reencontro, meus irmãos, que eu quero falar sobre os acontecimentos que envolvem esse reencontro. Nos diz a Bíblia Sagrada que depois que os irmãos de José chegaram no Egito, até o dia em que José manda buscar sua família para o Egito, Jacó, seu pai, e toda a sua família, a Bíblia relata pelo menos 7 vezes em que José chorou. 7 choros de José. O primeiro está no capítulo 42, versículo 24. Se puder colocar na tela, capítulo 42, 24. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. De imediato, quando os irmãos de José chegam no Egito, e José identifica seus irmãos, ele não se contém, ele se emociona, e aí está o primeiro choro de José. O segundo, 43:30, relata o segundo choro, ou a segunda vez em que ele chorou. E José apressou-se, porque se lhe comoveu as entranhas, por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrando na sua câmara, chorou ali. Aqui foi após o encontro com Benjamim, o seu irmão, por parte de pai e mãe, não é? Filho da mesma mãe. Os demais eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. O terceiro, capítulo 45, versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Aqui já foi quando ele se revela, se dá a conhecer aos seus irmãos. 45, 14 e 15. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou ao pescoço dele. O 15. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. O quinto, 46, 29. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai aqui, Jacó,
a Gósen. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Aqui foi o encontro de José com Jacó, quando Jacó vai para o Egito. 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Jacó, já à morte, chama seus filhos, se reúne com eles, e aqui, mais uma vez, José chora, abraçado ao seu pai. E o último choro de José, capítulo 50, verso 17. Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. No encontro de José com seus irmãos, depois que Jacó morre, eles temendo pela segurança deles, porque pensavam: Jacó morreu, José vai se vingar. Aí vão pedir perdão a José. Aqui é o último choro. Por que eu falei sobre esses 7 choros de José? Olha, meus irmãos, o ser humano, ele nasce chorando, não é? Não é verdade? Se não chorar quando nascer, o médico obriga a chorar. Se a criança não chorar no nascimento, leva umas palmadas do médico, não é? Mas tem que chorar. Então nós vimos ao mundo chorando. E nós partimos daqui também com choro. Se não chorar quem morreu, mais chora quem ficou. A morte do que morreu. Mas a vida, meus irmãos, não é à toa que essa terra é chamada de vale de lágrimas. Porque a vida inteira nós estamos propensos a chorar. E choramos por tudo. Tem gente que chora de raiva, não é? Fica tão irado com outra pessoa que ele chora, sabe? Ele não se aguenta. Mas também tem gente que chora de alegria. De tanta felicidade, tanta alegria, também chora. E muitas vezes, meus irmãos, as lágrimas, ela tem uma função importante no nosso metabolismo. Há pessoas, por exemplo, que enquanto segura o choro, as lágrimas, aquele mal-estar que ela sente e que está lhe impulsionando a chorar, ela não consegue melhorar, mas depois que chora, sente um alívio. As lágrimas têm um efeito também no nosso metabolismo e pode aliviar sofrimento, dor de quem chora. Então, aquele que chora de raiva, também, muitas vezes tem que chorar quando libera perdão, quando demonstra que está arrependido. Quando José chora a primeira vez, a situação que envolve o seu choro não é uma situação muito boa. Observe, meus irmãos, que quando José encontra com seus irmãos, depois de quase 20 anos, qual é o tratamento que ele dá a José? Assim como ele chorou 7 vezes, eu destaco aí também aqui 7 sinais de feridas emocionais em José, reveladas através do texto que relata o reencontro de José com seus irmãos. O versículo 7 do capítulo 42, se puder soltar, olha aí como é que diz: José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Vamos ficar por aqui. José reconheceu os seus irmãos, mas a sua reação foi em que ele não se identificou. Seus irmãos não o reconheceram, não. Ele reconhece seus irmãos, mas não foi reconhecido. Certamente ele aderiu à cultura, de certa forma, egípcia. Como, por exemplo, os egípcios costumavam rapar a cabeça. E aos hebreus isso era vergonhoso e até desonroso para o homem manter a cabeça raspada. Então os egípcios raspavam a cabeça. Certamente José estava de cabeça raspada, para começar. Os egípcios usavam maquiagens muito carregadas. Eles pintavam ao redor dos olhos, certo? Com uma pintura escura.
e também faziam pinturas no corpo. Talvez isso, de alguma forma, dificultou a identificação por parte dos seus irmãos. Enquanto seus irmãos vieram do jeito que estavam, certo? Sem nada em cima deles que dificultasse o reconhecimento, José os reconhece. Mas eles não reconheceram a José. E sabe o que José fez? Usou isso como uma vantagem para ele. Porque está dito, eu sou José, irmão de vocês. Mas ele não disse. Ele usou isso como uma máscara, como uma forma de usar isso contra seus irmãos. Bom, eles não me reconheceram, são meus irmãos, vou me aproveitar da situação para me vingar. Vamos colocar assim, do que eles me fizeram. Olha a segunda parte do versículo. Falou-lhes asperamente, foi grosseiro, certo? Falou-lhes com grosseria, com aspereza. Então, o primeiro aspecto de ferida emocional em José foi a máscara que ele usou para não se identificar e a partir disso tirar vantagem. Ou seja, ele se aproveitou do fato de que não foi reconhecido para que pudesse usar de artifício e a partir daí testar, de certa forma, seus irmãos. O segundo aspecto é que ele fala com aspereza, ele é grosseiro. Meus irmãos, uma pessoa emocionalmente ferida geralmente trata com indelicadeza aquele que lhe feriu. Quem já não se deparou com uma situação, quando você chega para alguém, lembre da mensagem de quinta passada. Quando você fere, dificilmente você consegue lembrar ou dimensionar a gravidade do seu ato, da palavra que você disse que feriu alguém. Mas a pessoa ferida, por mais que você julgue que foi uma situação simples, aquele que foi ferido, ele não vê, ele não pensa, ele não age como você. Ele foi ferido. O ofensor esquece com facilidade a ofensa, mas o ofendido não. Então, quem já não enfrentou uma situação onde você chega para alguém, vai falar com a pessoa, e a pessoa lhe trata com indiferença, e você estranha a atitude da pessoa. Poxa vida, o que foi que eu fiz? Não é? Não lembra do que fez, do que disse, o que foi que aconteceu. No entanto, a pessoa ofendida, ela não esqueceu, ela lembra perfeitamente, sabe, daquilo que você falou, daquilo que você fez, e baseado nisso, ela tem um tratamento áspero, grosseiro, indiferente muitas vezes para com o ofensor. Precisamos então entender que nesse momento se faz necessário nos avaliarmos para identificarmos até que ponto eu feri ou não. Observe, meus irmãos, que a vida de sofrimento de José por parte da sua família não cessou a partir do momento em que ele é vendido como escravo. Pronto, venderam, os irmãos voltam para casa, José foi embora, não tem mais contato. A partir dali, qualquer outro sofrimento que ele venha a vivenciar, seus irmãos não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário, tudo o que aconteceu com José, todo o sofrimento que ele viveu dali para frente, ele atribuía, de certa forma, dentro de si, a responsabilidade aos seus irmãos. Se ele foi escravo no Egito, quem foi que lhe vendeu como escravo? Seus irmãos. Se ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele estava lá por causa dos seus irmãos. Se ele perdeu o contato com seu pai, foi afastado do convívio com seu pai, responsabilidade dos seus irmãos. Se ele foi preso por 2 anos em um cárcere no Egito, responsabilidade dos seus irmãos.
Havia, meus irmãos, amados, um ressentimento guardado e que aflora exatamente no momento em que José encontra seus irmãos. Observe o que diz ainda o versículo 9 do 42. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles. Olha só, o que aconteceu? Lembrou-se. José trouxe à memória todo o seu passado. Ele lembrou dos sonhos que um dia sonhou no Egito e que agora ele via esse sonho se cumprir. Porque assim como ele viu os feixes dos seus irmãos se curvar diante dele, o sol, a lua, 11 estrelas se curvar diante de uma estrela que ele atribuía como sendo ele vê os seus irmãos num estado de humilhação, de dependência, e ele agora tem nas suas mãos o poder até para decidir o futuro de seus irmãos dali para frente. A posição de José é uma posição privilegiada agora, tinha nas mãos o destino dos seus irmãos. Ele podia agir como ele bem quisesse, e é o que ele faz, ele lembra. Imediatamente ele lembra todo o seu passado, tudo o que aconteceu, como tudo começou há 20 anos atrás, lá no Egito, por causa de quê? De sonhos. E foram exatamente esses sonhos, meus irmãos, a causa, o fator que motivou seus irmãos a criar ódio por José. Foram os sonhos. Eles passam a aborrecer José quando começam a ouvir José contando os seus sonhos. Então, ele lembra do passado. Percebe-se, se você começar a ler o texto, refletindo, não de forma mecânica, mas se você ler, tentando viver o personagem, no caso aqui José, você vai perceber que há dor nas palavras de José. Ele fala com sofrimento, ele fala com mágoa, ele fala com tristeza, e a partir daí, ele demonstra exatamente a quarta ou quarto sinal de que está ferido emocionalmente. Ele faz acusações aos seus irmãos. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Quando José é vendido para o Egito, uma das dificuldades que ele enfrenta são exatamente acusações. Quem não lembra da parte em que ele vai para a casa de Potifar? Potifar é um homem poderoso no Egito, um homem de confiança de Faraó, e José estava na casa dele. E Deus começa a abençoar a casa de Potifar por causa de José. De repente Potifar chama José e diz: olha, você aqui, na minha ausência, é que manda. A última palavra é a sua. O que você disser, está dito. Você vai governar a minha casa, você vai administrar a minha casa. Só tem um detalhe, né? Não esqueça que a mulher é minha. O resto você pode fazer o que você quiser, viu? Acontece, meus irmãos, que passado alguns dias, a mulher de Potifar começou a assediar José. Era bonito, era formoso, certo? Era, como a gente diz por aqui, né, bem parecido, né? E aí, José fugindo, até que houve um momento em que ela faz uma pressão, agarra José, aí José pula, né? Bem acolá. Epa, peraí, o teu marido confia em mim, ele me deu o domínio sobre a tua casa, e só me vetou a ti. Deus me guarde de pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E foge. Só que a mulher tinha agarrado José, meus irmãos, né? Mas ele foge. Só que para ele fugir, ele teve que soltar a capa.
Teve que soltar. A mulher agarrou, ele soltou a capa, escapuliu. Como ele deixou a capa, foi a desgraça dele, não é? Porque quando o marido chegou, a mulher, para se vingar, porque o José não quis, ele disse: olha, aquele hebreu que tu colocou dentro da nossa casa, ele tentou me seduzir. Está aqui a prova, a capa dele. Tentou me agarrar, eu gritei, ele fugiu e deixou a capa. E José foi preso. Existe uma coisa pior, meus irmãos, do que calúnia. Existe. Olha, a gente fazer uma coisa errada e ser acusado do que fez, já não é uma coisa muito boa, não é? Mas pelo menos você fez, não é? Dos males do menor, pelo menos você fez. Alguém viu, ninguém quer que alguém saia difamando você, nem pelo que você fez. Mas às vezes acontece, você faz uma coisa errada, alguém viu, sai dizendo: olha, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo. Você pode não gostar, realmente é para não gostar. Agora, pelo menos você vai admitir que fez. Imagina, porém, meus irmãos, você ser acusado de uma coisa que não fez. Alguém sair dizendo por aí: fulano fez isso, fulano disse isso, fulano fez assim, fulano fez assado. Eu acho muita coragem, meus irmãos, sabe? Eu confesso que me surpreende. Eu sei que o ser humano é capaz de tudo, mas me surpreende. Já é muita coragem de alguém difamar ou acusar alguém, até mesmo de algo que ele fez. Agora imagina alguém ter coragem de inventar uma história. Inventar. Simplesmente na intenção de fazer o mal, de prejudicar, na intenção de trazer prejuízo a outrem, a terceiros, e sair espalhando algo que alguém não disse, algo que alguém não fez. Oh, meus irmãos, me permita dizer, eu tenho dito aqui para os irmãos, já disse isso muitas vezes, que o crente, ele é templo de Deus e morada o Espírito Santo mente, o Espírito Santo inventa, o Espírito Santo calunia. Então eu só posso deduzir que uma pessoa que faz isso está possuída pelo diabo, pelo um espírito maligno, não é pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na vida, meus irmãos, não faz isso. Isso é uma coisa, agora reflitam no que eu vou dizer, que vai trazer um prejuízo terrível a outra pessoa. E esse prejuízo, ele pode abrir feridas profundas, que só o tempo, se Deus tiver misericórdia, ou uma reconciliação, um arrependimento, um pedido de perdão, vai cicatrizar. Desde o dia em que José foi vendido para o Egito, ele não teve mais contato algum com seus irmãos. A reconciliação tão esperada não havia acontecido. Os fatos não foram esclarecidos. José não sabia sequer o que é que haviam dito para o seu pai. José não imaginava sequer o que é que os irmãos dele tinham dito a Jacó. Ele não sabia como Jacó estava, se vivo, se morto. Mas de uma coisa sabia: eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Foi caluniado. E a calúnia de José não trouxe só um prejuízo emocional para ele, não. Trouxe um prejuízo físico também. Porque por causa dela, ele foi lançado na prisão. Ele foi condenado ao cárcere, aonde permaneceu por 2 anos. Acusado de assédio
a mulher do seu patrão. Imagine você o que é perder 2 anos da sua vida, dentro de uma cela fria, talvez fétida, abandonado, por algo que não fez. Por uma coisa que José não fez. Por um crime que ele não cometeu. José era crente, meus irmãos, mas era homem. José era um santo, viu? Mas um ser humano. José temia ao Senhor, mas era feito do barro, como todos nós somos. José acreditava na providência divina, no livramento de Deus, no cuidado de Deus, por isso não murmurou, não reclamou, não se maldisse, suportou. Tudo aquilo que ele passou, ele suportou, sem perder a sua confiança em Deus, sem se desviar, sem desacreditar do cuidado de Deus. Mas dentro da sua alma, no seu coração, havia uma ferida aberta que precisava cicatrizar. Isso só ia acontecer no dia em que tivesse a oportunidade de encontrar com seus irmãos. Versículo 12. Ele faz acusações aos seus irmãos. Quarenta e 12. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Ou seja, vocês são espiões aqui no Egito. Vieram para sondar a terra. Devem estar planejando alguma coisa contra o Egito. Uma acusação séria. Uma acusação que poderia levar os irmãos de José até mesmo a pagar com a pena capital, com a morte, se fosse provado que eram espiões de fato. Mas José estava testando os seus irmãos. E ele faz acusações aos seus irmãos. Rejeita também com essa acusação. E nos versículos 14 a 16, ele faz uma demanda e exige provas de que eles são de fato homens dignos. A partir do versículo 14 até o 16, quando ele diz assim: então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões, nisto sereis provados, pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E finalmente, José demonstra ainda que está ressentido, que está magoado, quando ele resolve causar sofrimento aos seus irmãos. Versículos 17, 20 e o 24. Olha o 17. E os meteu juntos em prisão por 3 dias. Versículo 20. Trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que vai ser verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Ou seja, se não trouxer, vão morrer. Versículo 24. Retirando-se dali, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, e tomou a Simeão dentre eles, e o algemou na presença deles. Trancafiou por 3 dias na prisão, os irmãos. Depois exigiu, sob pena de fracassando o irmão, eles morrerem, não trazendo o irmão mais novo. E depois algemou Simeão, um de seus irmãos, na frente dos demais. Chegando aqui, meus irmãos, nesse ponto, José já está
não mais conseguindo controlar a vontade ou o desejo de continuar se mantendo em sigilo. Ele começa a ver a reação dos seus irmãos, de medo, de assombro. Começa a ver que seus irmãos estão apavorados, se sentem sós, sem ninguém por eles. E aí o sangue começa a falar mais alto. Interessante que no Egito, ele teve 2 filhos. E ele colocou nos seus filhos o nome de Manassés e Efraim. Sabe o que significa Manassés? Significa Deus me fez esquecer. Ele estava tão machucado, meus irmãos, José, que quando seu filho mais velho nasceu, ele colocou o nome no filho de Manassés, como se quisesse dizer: a minha sorte é Deus. Deus me deu alívio. Deus me ajudou a superar o que eu passei, o que eu sofri, por conta das atitudes de meus irmãos. Deus me fez esquecer. Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus não me abandonou aonde eu estou. Deus me abençoou no lugar da minha dor, no lugar do meu sofrimento. Deus não me deixou. Ele demonstra seus sentimentos até nos nomes que ele coloca nos seus 2 filhos. E depois dele demonstrar, depois dele expressar os seus sentimentos diante dos seus irmãos, nós vemos agora José se dando a conhecer. Ele já não mais conseguindo se controlar. Ele diz aos seus irmãos: olha, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes como escravos para o Egito. E eles ficam assustados. O medo que eles tinham, meus irmãos, se multiplica. Em vez de ficar felizes, ficam com mais medo ainda. Pronto, vai matar a gente agora. Vai se vingar. Vai nos meter na prisão. Vai acabar conosco. Tem razões de sobra. E lá no finalzinho do livro de Gênesis, no texto que nós lemos, vamos encontrar Jacó morrendo. E os irmãos de José fazem uma pequena reunião, certo? Se juntam e dizem: olha, nosso pai morreu, estamos fritos. Jacó, o único a quem José podia respeitar, já não está mais vivo. O que vai ser de nós agora? Só tem um jeito. Vamos mandar um recado para José e vamos dizer para ele que o nosso pai Jacó, antes de morrer, fez um pedido. E pediu que ele tivesse misericórdia de nós, que ele não lançasse em rosto que nós fizemos. Vamos mandar um recado para ele. Está aqui, meus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E sabe o que aconteceu? José chorou enquanto ouvia essas palavras. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu não sei se dentre vocês que estão aqui, que me escutam nesta noite, existe alguém que um dia foi ferido por alguém. Talvez uma palavra ríspida, mal colocada, grosseira, talvez uma atitude de desprezo, uma atitude ruim da parte de alguém lhe feriu.
Talvez alguém falou mal de você. E você até fez o que disseram, né? Até fez. Não precisa sair dizendo, né? Não precisa ninguém sair espalhando. Aí alguém saiu falando. Aí você ficou sabendo. E ficou magoado com aquela pessoa. E já não consegue olhar nos olhos dela. Já não consegue encarar a pessoa. Já não consegue conviver bem com ela. Se sente mal quando vê essa pessoa. Ou quem sabe até alguém lhe caluniou. Disse que você falou algo que você não disse. Disse que você fez algo que você não fez. E isso lhe machucou profundamente. Nesta noite, em nome de Jesus, você pode liberar perdão para essa pessoa. Mesmo que ela não vá até você. Mesmo que ela não lhe peça perdão, mas você sabe que isso lhe fez mal, que isso lhe machucou, que isso interfere na sua vida espiritual. E não tem lhe feito bem viver ou conviver com essa situação. Eu quero nessa noite fazer aqui o papel dos irmãos de José. E vou dizer uma coisa para vocês, não que Jacó mandou dizer, mas que Jesus mandou dizer. Amai aqueles que vos aborrecem, e perdoai aqueles que vos fazem mal. Amai os vossos inimigos, amai e não odiai, disse Jesus. E Jesus é maior do que Jacó, meus irmãos. Se José teve medo e respeitou a vontade, a última vontade de Jacó, e com isso ele foi tocado e se deixou ser movido a perdoar os seus irmãos, porque estavam de fato arrependidos. Aqui está um nesta noite maior do que Jacó, que é Jesus. E o que Ele nos manda é perdoarmos. O que Ele nos manda é abraçarmos. O que Ele nos manda é amarmos. O que Ele nos manda é não levarmos em consideração o mal que alguém te faz, ou o mal que alguém faz a qualquer um de vocês. Aleluia. Por um momento, por alguns instantes, tenta lembrar se você tem alguma pendência aí, porque alguém um dia te machucou, porque alguém um dia te feriu. O tempo passou, mas o tempo não foi capaz de cicatrizar essa ferida. O tempo não foi capaz de fechar. E você talvez por alguns momentos até pensa, imagina que ela cicatrizou, mas quando vê a pessoa, isso acontece, meus irmãos. Passa um mês, um ano, 2, está tudo bem. Você pensa que está tudo resolvido, mas quer ver você testar se está mesmo. Você encontra a pessoa. No dia que você encontra, quando você olha para ela, as suas entranhas se movem. Algo dentro de você se mexe. E você então descobre que nem tudo está resolvido. Tem uma pendência. Tem alguma coisa que ficou para trás e precisa ser resolvida. A culpa não foi sua, você não criou a situação, você não promoveu a situação, você não é o autor, não é o mentor. Alguém fez contra você, e você nunca teve uma atitude de desprendimento para dizer: eu perdoo, eu libero perdão para essa pessoa, eu não vou mais levar em conta, eu não vou mais lembrar, vou passar uma borracha em cima, é passado, está apagado, eu não vou mais levar em consideração, não vou lançar em rosto, eu esqueci. Manassés, Deus me fez esquecer.
ainda que essa pessoa não venha até você dizer que está arrependida, reconhecer que está errada, Deus tem poder para te fazer esquecer. É só você desejar a cura para a sua alma ferida. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui assim nesta noite. Eu diria que tem. Ainda que muitos não admitam, eu diria que tem. Quem já não foi ao longo da vida machucado, ferido, destratado, desprezado, tratado com indiferença, e ficou aquela magoazinha, aquele ressentimentozinho guardado, o tempo passa, mas está lá. Quem já não foi? Você pode nesta noite sair daqui sarado. Você pode sair daqui curado nesta noite. Basta você desejar essa cura para a sua alma, porque esse sentimento não te faz bem. Traz prejuízo a você, traz prejuízo na tua relação com Deus, traz prejuízos emocionais que podem te acompanhar pelo resto da tua vida. Aleluia.